Olá, está começando mais um Canal Rural Entrevista. Um programa, você já sabe, para discutir grandes temas de interesse do agronegócio e da sociedade brasileira. E hoje, diretamente dos estúdios do Canal Rural, da afiliada do Canal Rural, aqui no Paraná, em Curitiba, nós recebemos Luiz Fernando Garcia, diretor-presidente da Portes do Paraná. Luiz, obrigado por ter aceitado o convite aí do Canal Rural. Eu que agradeço, Giovanni, agradeço a todos e aos nossos telespectadores que nos acompanham. Vai ser um prazer conversar hoje aqui. Ótimo. Luiz, nós vamos falar de exportação, de importação, de logística, de mercado internacional, mas eu quero começar por um tema bastante peculiar, que é a COP27, que está acontecendo nesse momento no Egito, em Sharm el-Sheikh, uma cidade ao sul do Egito. E a Portes do Paraná está lá, pelo terceiro ano consecutivo, participando dos debates, apresentando cases, e é a única autoridade portuária no mundo, tá, a participar do evento. Você pode nos falar um pouco sobre isso? O que tem de especial no Porto de Paranaguá para ser a única autoridade portuária representada na COP27, que é a Conferência das Mudanças Climáticas das Nações Unidas? Olha, Giovanni, é muito importante, né, nós destacarmos. Por vezes, nós não nos damos conta de como é importante termos um porto brasileiro representando todas as autoridades portuárias do mundo. E não só na 27, nós estivemos na COP25, ocorrida em Madrid, na COP26, ocorrida em Glasgow, e agora na COP27. Mais uma vez, a Portos do Paraná ela consegue demonstrar ao mundo seus programas ambientais. Foram mais de 60 milhões de reais investidos só no ano passado em programas ambientais e questões de monitoramento. Porque o porto tem aquele estigma, né? Puxa, é possível desenvolver um porto sem agredir o meio ambiente? É sempre uma relação conturbada, entre aspas, né? Ou criam-se alguns estigmas de que é uma relação conturbada. E pelo contrário, os nossos programas ambientais, as nossas ações, elas conseguem comprovar que quanto mais investimos no porto, mais o porto movimenta, respeitando as melhores práticas ambientais, é possível que também a natureza, o meio ambiente se desenvolva de forma harmoniosa. Ok. Vamos falar agora da atividade fim da Portos do Paraná, do Porto de Paranaguá e Antonina. Na última década, as exportações brasileiras de proteína animal, proteína vegetal, praticamente triplicaram. Paranaguá é conhecida como um dos principais, se não o principal porto graneleiro de agronegócio do país. A movimentação em Paranaguá de cargas cresceu na mesma proporção? Veja, é muito difícil você captar tudo isso, né? Uma mudança nos portos paranaenses, por exemplo, na década de 70, nós movimentávamos 5 milhões de toneladas ao ano. Hoje nós movimentamos 6 milhões ao mês. Então, você puxa os últimos 50 anos, claro, houve um aumento e cada vez mais esse aumento é consolidado. Só que não dessa forma, mesmo porque os outros portos, os nossos portos vizinhos, amigos e irmãos, eles também estão sendo desenvolvidos e captando essa carga, que é natural, porque Paranaguá, o Paraná não conseguiria absorver 3 vezes hoje esse crescimento. Mas mesmo assim, de 2012, uma década atrás, até hoje, nós saímos de 44 milhões de toneladas para quase 60 milhões de toneladas. Então, e praticamente com os mesmos ativos, ou seja, ajustes de regulamento, buscando melhores práticas, porque tem muito disso, né, de você trabalhar retirando as ineficiências no mesmo complexo. Nós somos um porto relativamente pequeno, nós temos 5 quilômetros de cais e às vezes nós comparamos com o nosso porto amigo, que é o Porto de Santos, um porto concorrente direto, o maior porto da América Latina, da costa sul do Atlântico, um exemplo de operação, mas eles fizeram aí ano passado 140, 150 milhões de toneladas, um movimento super expressivo. Nós fizemos 58 milhões de toneladas, só que Santos tem quase 20 quilômetros de cais, nós temos pouco menos do que 5. Então isso demonstra o quanto o Paraná soube crescer e soube se desenvolver, respeitando e entendendo suas limitações geográficas. Aqui você justifica essa performance? Você comparou aí Santos com cais muito maior, tá? Proporcionalmente Paranaguá embarca mais, né? Com cais muito menor. Essa performance de eficiência e produtividade, isso é gestão, isso é infraestrutura, tecnologia?
São gestões, né? A gente não pode falar, e não é da nossa gestão, isso vem da concepção de hoje de grandes complexos como o nosso corredor de exportação. O corredor de exportação ele foi estruturado na década de 70, quando lá atrás o porto fazia 5 milhões de toneladas. Mas entenderam que o porto ia crescer. E entenderam que lá atrás já era possível desenvolver um sistema, um mecanismo de carregamento compartilhado. E esse é a nossa força motriz. Dos 58 milhões de toneladas, 20 milhões de toneladas passam pelo nosso corredor de exportação leste, hoje consolidado. E é por isso que nós conseguimos fazer mais com menos. Atualmente, entre exportação e importação, essas quase 60 milhões de toneladas que você falou há pouco, as portos do Paraná se conecta com quantos continentes ou países, mais ou menos? As divisas comerciais aí geradas a partir do Porto de Paranaguá? Nós temos grandes projetos, porque nós nos conectamos, respondendo diretamente a sua pergunta, a todos os continentes. Nós nos conectamos a mais de uma dezena de países, tanto no sentido importação como exportação, e por vezes o trabalho da autoridade portuária é aquele continente ou aquele país que não tem uma linha direta para o Paraná, a gente liga e fala, viu, enxerguem o Paraná, nós estamos aqui e condições de você trazer o seu navio, porque essas linhas são muitas vezes pré-definidas por centros globais, então nós trabalhamos também com esses centros globais para que eles enxerguem e cada vez mais nós estejamos conectados. Então, e com uma malha perfeita, nós temos condições de nos firmarmos como o hub logístico, tendo uma malha rodoviária adequada, uma malha ferroviária adequada e um porto extremamente estruturado. As cargas que saem ou chegam por Paranaguá não são só Paraná, certo? O porto atende outros estados também? Isso, naturalmente. Nós atendemos a Interlândia. O estado do Paraná tem sua vocação do agronegócio muito forte. Então, é o nosso principal mercado. Mas nós atendemos o Mato Grosso do Sul, nós atendemos alguma coisa no Mato Grosso, Goiás, sul de São Paulo, alguma coisa no oeste de Santa Catarina, enfim. É um porto que atende toda a nossa Interlândia. Às vezes não há uma explicação lógica, mas vem uma carga de Rondônia ser escoada por aqui. Há um sentido lógico para quem está fazendo a operação. Mas a nossa concentração é nessa Interlândia. E essa Interlândia é que a gente quer trabalhar para que a carga cada vez mais tenha uma eficiência. É o nosso mantra, né? A gente repete muito, eficiência, eficiência, eficiência. E é de fato, hoje as empresas que estão no Paraná, elas gostam do Paraná, elas gostam das cidades litorâneas, que é o Porto de Antonina, o Porto de Paranaguá, mas a partir do momento que outros portos, e nós estamos aqui no meio do Porto de Santos, dos portos catarinenses, e a partir do momento que esses outros portos, ou toda a matriz logística, apresentar uma vantagem comercial, financeira da carga sair do Paraná e ser escoada por Santa Catarina, isso vai acontecer. E é normal do mercado, todo mundo quer pagar o que acha justo, com a qualidade sendo reconhecida, mas um preço menor. Luiz, só para a gente situar a nossa audiência, nosso telespectador, o que você chama de Interlândia e também quantos por cento dessas 60 milhões de toneladas, mais ou menos, é agronegócio? Nós temos a Interlândia, são os nossos estados vizinhos, então nós temos aqui os estados que fazem fronteira conosco. Então nós temos o Mato Grosso do Sul, o Paraguai, o Porto do Paraná, por muitos anos foi a porta do Atlântico do Paraguai e que acaba sendo retomado de um tempo para cá. Nós temos esses outros vizinhos. Então, esses nossos vizinhos são a nossa Interlândia, para que a gente consiga oferecer. Do total que nós movimentamos, somos um porto multicarga, nós movimentamos de tudo, mas 70%, 80% é vinculado ao agronegócio. Por exemplo, o container, nós movimentamos, somos um porto que rompeu a barreira no ano passado de 1 milhão de teus. Teus é a unidade de medida de container, né? Teu é o container menorzinho, então é 20 pés ali, então esse é um teu, é uma unidade de medida. Então, ano passado nós rompemos 1 milhão, e desse volume exportado, grande parte são de carnes congeladas, ou seja, por mais que esteja no container, também tem como agronegócio um forte propulsor. Então nós somos naturalmente um porto do agronegócio. Luiz, eu vou chamar um breve intervalo, mas a gente já volta, tá? E você que nos acompanha, não saia daí, é só um instante.
Olá, estamos de volta com o canal Rural Entrevista. Lembrando, hoje recebendo direto dos nossos estúdios na afiliada em Curitiba, no Paraná, Luiz Fernando Garcia, diretor-presidente da Portos do Paraná. Luiz, vamos falar um pouquinho de geopolítica. A gente fala de porto, a gente fala de divisas comerciais, a gente fala de diplomacia em muitas situações. E o Porto de Paranaguá é uma importante entrada de fertilizantes no Brasil. Nós vimos aí o conflito no leste europeu, Rússia e Ucrânia, que virou esse mercado de pernas para o ar, e a Rússia como um importante fornecedor de fertilizantes para o Brasil. Como que o Porto, que responde aí praticamente por 1/3 da entrada de fertilizantes no Brasil, lidou com essa situação? Veja, é uma pergunta muito interessante, porque dúvidas suscitaram e para nós mesmos, né? Aquela questão, vai começar uma guerra, o que vai acontecer? Mas antes da guerra mesmo, no segundo semestre do ano passado, já havia uma expectativa do mercado de fertilizantes de um embargo econômico de um importante produtor, um fornecedor, que é a Belarus, né, Bielorrússia. Então ela responde pelo fornecimento de cloreto de potássio no mundo, é um fornecedor muito forte. E havia uma expectativa, por conta das questões políticas daquele país, de um embargo econômico maior, o que inviabilizaria a sua continuidade de exportação, mesmo porque ela exporta pelo porto da Lituânia. Então, antes de se falar em guerra, o mercado já começou a se antecipar nessa aquisição de produto. Então, no segundo semestre para frente, ali, entre o fim do terceiro quarto, indo para o último quarto do ano, nós tivemos ali um movimento muito mais expressivo de fertilizantes. E o Porto ele precisou se ajustar, porque um movimento grande, que nós sempre estamos preparados, mas é aquele negócio, um porto curto, uma carga que quando chove ela não consegue operar, não só em Paranaguá, mas como em todo o mundo. E nós temos registros de chuva, no ano passado choveram mais de 100 dias no ano. Então algumas coisas começaram a acontecer que o porto precisou se antecipar para fluir com essa carga. E além disso, além dessa perspectiva de uma maior, não uma perspectiva, mas uma realidade de uma maior movimentação de fertilizantes, nós também tivemos um problema com a safra do milho no ano passado. E esse milho ele precisou ser importado, ou seja, uma fila que não existia, que era a importação de milho, passou a dividir ou compartilhar essa fila com um produto que, na sua maior intensidade, como nunca antes nos registros históricos tinha acontecido. Então o Porto precisou se mobilizar junto com toda a comunidade que opera esse produto para que a gente pusesse questões de prioridade. Nós tínhamos que tirar esse navio de uma forma rápida da sua espera, né? Não é admissível um navio ficar boiando e esperando 40, 60 dias. Além da questão da espera, isso incorre em custo, encarece toda a cadeia logística. Então o Porto adequou suas ordens de serviço para que essa carga fosse priorizada. Então fertilizantes, desde outubro do ano passado, se eu não me engano foi essa data, nós regulamentamos uma nova ordem de serviço, tornando uma carga super prioritária. Então, quando os outros berços especializados, de uma forma bem simples, não estão com as cargas que tem que estar, qualquer espaço vago, nós trazemos e puxamos um navio de fertilizantes. Isso surtiu efeito. Então, quando veio a guerra, aconteceu aquilo que o mundo esperava. A Belarus ela teve seu impedimento, a Lituânia, que atendia essa logística, ela se fechou por fazer parte da OTAN, e o fluxo que se intensificou por um tempo, porque a Rússia continuou fornecendo o fertilizante ao país, essa intensidade, ainda no primeiro semestre desse ano, quando aconteceu aqui, nós já estávamos preparados. Então, em discussões no Ministério da Infraestrutura, que havia preocupação, e os portos estão preparados para receber, a própria Associação dos Importadores falava, o Paraná ele já está adequado, o Paraná ele já está pronto, não há o que se fazer mais no Paraná. Claro, teve um outro problema, porque não adiantava ter porto e não ter capacidade de estocagem, tanto no próprio município ali de Paranaguá ou Antonina, como no interior. Então tivemos esse reflexo, mas em condições estruturais portuárias, nós estávamos prontos quando infelizmente a guerra começou.
Luiz, quase metade das exportações brasileiras, em torno de 45% a 48%, dependendo do ano, tem origem no agronegócio. O Paranagócio já falou mais de 70% pela característica do estado, da região. Mas a mudança, né, e essa pauta do agro é baseada em grãos e carnes, principalmente de fertilizantes, no caso aqui de Paranaguá, principalmente. Tá? Mas a mudança no perfil da economia do Brasil e do mercado internacional tem exigido uma diversidade de cargas, uma diversificação nos portos para atender essa diversidade de cargas. Você falou aí que o Porto de Paranaguá é multicarga. Você diversificar essa matriz, vamos dizer assim, de embarque multicarga, é condição aí à eficiência, produtividade, rentabilidade dos portos no Brasil? Sem dúvida, nós temos que estar preparados para todo tipo de carga, porque o mercado muda muito rápido. Então, vou dar um exemplo daquelas cargas breakbulks ou cargas soltas congeladas, que na década de 90 era muito intensa, veio a containerização e o que aconteceu foi tudo para dentro do container. Então, se o porto não está preparado, essa carga deixa de operar por ali e vai encontrar um outro porto que esteja preparado. Mas o Paraná já estava preparado com o seu terminal de containers. Então, houve uma migração de segmento, de terminal, mas a carga continuou sendo operada no Paraná. E para isso nós nos estruturamos. Então hoje é um porto fortemente reconhecido no agronegócio natural, nos seus granéis sólidos vegetais, mineral, que é a importação de fertilizante, mas também somos um porto super reconhecido na movimentação de veículos, por exemplo. Nós somos um porto super estruturados para todo tipo de carga. Excelente. O que você me diz das conexões multimodais? Se a gente está falando de multicarga, todos os tipos de carga, não adianta o porto ou os portos brasileiros se prepararem, tá? Se a condição logística para chegar no porto não é adequada. Esse é um desafio. Hoje o rodoviário é mandatório, né? Hoje 70%, 80%, até mais do volume que chega nos portos é via rodoviário. E a gente sabe da eficiência que o ferroviário pode trazer, tá? E o multimodal em algumas regiões do país, quando eu olho o fluvial também. Esse é um desafio da economia brasileira, do transporte brasileiro? Assim, e como que os portos têm lidado com isso também? O governo do estado do Paraná, ele teve essa visão. Então, a gestão do governador Ratinho Júnior, em 2019, teve a visão de trabalhar de uma forma integrada. Então, desenvolvemos os portos, mas também temos o projeto ferroviário, que é o projeto da Nova Ferroeste. Um projeto que liga de Maracaju, lá no Mato Grosso do Sul, corta o estado do Paraná, entra por Guaíra, cortando todo o estado do Paraná e chegando no porto. Ou seja, regiões hoje que não são atendidas pela ferrovia, elas passam a ser atendidas pela ferrovia. Então, o governo trabalhou muito bem isso e o porto, respeitando essa diretriz e seguindo essa diretriz do governo do estado, também fez sua parte, ou está fazendo sua parte. Nós licitamos agora a maior obra de infraestrutura do estado do Paraná. Foram 600 milhões de reais numa obra conhecida como Moegão. O que é um Moegão? É uma centralização do recebimento ferroviário. Então nós temos na área leste do porto, para quem conhece... Isso é público? Público. Onde 11 terminais são interligados pelo nosso corredor de exportação. A recepção ferroviária hoje é individual. Ou seja, esses 11 terminais recebem as cargas ferroviárias de forma individualizada, o que tira uma eficiência. Porque você tem o tempo de manobra, você tem diversos fatores que fazem com que essa produção não seja adequada. Além do conflito porto-cidade, porque para um trem manobrar, ele acaba por vezes interrompendo as vias. Hoje são 27 vias interrompidas em cada manobra. Quando uma manobra demora 15 minutos, tudo bem, você espera. Mas quando uma manobra demora, por qualquer problema, 40 minutos, 1 hora, aí já é uma questão alarmante. E esse projeto ele vem resolver isso. Resolve de uma primeira forma como? Nós eliminamos das 27 passagens de nível, ou seja, ruas, as composições que vão alimentar esses 11 terminais vão passar em somente 5 ruas. Eu tenho uma última pergunta aqui, Luiz, para a gente ir para o encerramento, que você já começou a responder quando se falou do Moegão, da logística integrada, da ferrovia. Como você enxerga, independente de Paranaguá, tá? Como que você enxerga o porto do futuro? Quais são os temas, condição à expansão do setor portuário no Brasil? Desafios e oportunidades? Só há 2 caminhos. Nós temos mais áreas para que se instalem mais e maiores e modernos terminais e uma condição, além da logística de acesso, né, rodovia e ferrovia, mas também uma condição marítima adequada.
porque os navios também cada vez mais aumentam de tamanho, o que se ganha em escala, se ganha em produção. Então o porto tem que trabalhar com esses 3 vetores. O porto do futuro não pode deixar de lado a sua condição marítima, o navio tem que chegar e atracar, mas não só o navio pequeno que chega hoje, os grandes navios, nós temos aí navios que calam. Calada é a condição marítima depois da linha da água para o fim, né? Hoje o Porto de Paranaguá está limitado a 12,5 metros, da linha da água para baixo. Nós temos hoje navios no mundo que calam 20 metros. Então veja, nós temos aí um dever de cada vez mais buscar essa condição de aprofundamento, respeitando as condições ambientais, os limites ambientais, mas nós temos que entender também que para um porto continuar ativo e pujante, nós precisamos dessa condição marítima. Da mesma forma com os terminais cada vez mais modernos, respeitando, com cada vez mais práticas que no nosso caso, que é exportação, muita coisa, importação, aquela dispersão de pó. Então, tecnologias hoje surgem para que a gente consiga diminuir essa incidência de pó, segurança do trabalho e uma condição ferroviária e rodoviária adequada para que essas cargas cheguem de forma adequada, que a matriz escolhida seja a melhor adequada e não você escolhe uma por falta da outra. Enfim, o Porto do Futuro é congregar tudo isso e viver de forma harmoniosa com a comunidade que nos cerca. Excelente. Luiz, muito obrigado pela gentileza de atender o Canal Rural. O Canal Rural fica à disposição de você, do Porto de Paranaguá e do Paraná também. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.